E aí, galera, beleza? Como é que nós estamos hoje? No mínimo excelente, sempre, né? Vamos lá, esperar ver se entra mais alguém. Como sempre, muito tarde, né? Mas é o horário que eu tô tendo aí pra gente fazer esses vídeos. Opa! Grande Paulo. Tá na delegacia, rapaz? Sempre trabalhando, né, Paulo? É isso aí. Graças a Deus eu não tô na delegacia. Salvando, isso, salvando o povo. O advogado é aquele que socorre, né? O advogado é aquele que socorre. No mínimo, excelente. Bora, tamo junto. Espera mais um pouquinho, né? Pra gente falar um pouquinho de direito e tal. Dentinho branquinho, quebrei o dente pra ajudar. Quebrei o dente, fui morder um negócio ali, quebrei o dente. Logo dentro da frente. Mas foda-se. Pode falar foda, podem. Vamos lá. E aí, galera, ó, eu tô aqui no hotel. Tô com o pessoal aqui do projeto Steve, aqui de Porongatu. Camisa muito bonita que eu ganhei. Tenho orgulho de usá-la aqui, entendeu? E estamos, para mim, tá no mínimo excelente. Pessoal muito receptivo, com muita vontade de vencer. Isso é bom. Isso faz que a gente se mova também para trabalhar junto com eles. Isso. Fala, Bruno. Beleza? Tamo junto aí? Amigos, o Paulo, meu grande amigo Paulo, eu tô dando aula hoje aqui, eu vim para Porongatu. Opa, Projeto Steve, aí o Projeto Steve. Esse pessoal é top. Maria, ô Maria, tudo bem? Dando aula de direito administrativo aqui pro pessoal aqui. Como o direito ele tem que salvar aqueles que precisam, né? Então, e o direito ele tem que estar em todos os lugares. Então a gente veio pra cá também. Opa, então sempre junto. Pinguim. Queria saber o que é o pinguim. Ai, ai. E olha só, e o direito ele tem que estar em todos os lugares. Então eu tô aqui, vou trazer o direito pra cá, que eu quero que essa galera vença também. Tá, Opa, fala, doutor. Beleza, doutor? Tô chegando aí, viu, doutor? Tô chegando aí. Fiquei sabendo que a aula aí foi sucesso. Sabendo que a aula em Minasul foi sucesso total. Jones, bom, rapaz. Vamos entrando, vamos entrando. Isso, eu sei, Jones. Pois é, vamos falar aqui um pouquinho de umas coisas. Veja bem, hoje eu estou dando aula semana de direito administrativo. Semana passada eu falei um pouquinho de penal militar e tal. E o que acontece? Nessas lives a gente sempre tem que estar pensando, nós sempre estamos pensando nos concursos. Para mim, direito é uma coisa só. A gente só divide para ficar difícil, todo mundo já sabe da... Ô, rapaz, Axon Bahia, top, hein? No mínimo excelente. É Axon Santos mesmo? Obrigado, hein? Opa, tamo junto, vamos estar aí também, tá? Vamos fazer essa aula junto, professor. E vou falar para vocês, para mim direito, vou fazer PM Alagoas, rapaz, tamo junto então. Vamos pegar junto nessas aulinhas aqui. Estamos aí, viu, Axon? Satisfação, meu rei. E o que acontece? Para mim direito é uma coisa só. Olha só, a gente fala de direito. Qual direito? Eu vou sempre começar a fazer aquela pegada de direito constitucional.
vou sempre fazer direito constitucional, aquela pegada do direito constitucional. Como eu estou ministrando aula de direito administrativo aqui na cidade, ainda não. O povo não toma café à noite aqui em Porangatu. Meu sonho é tomar um café, minha cabeça está doendo querendo tomar um café. Mas vamos lá. Mas o resto tá tranquilo. Direito é uma coisa só. Como é que eu vou entender o direito? Como é que eu vou entender o direito? Olha só. Vamos falar de direito administrativo rapidinho aqui. E eu falei no finalzinho da aula hoje, foi muito legal, sabe por quê? Porque os meus esquemas eu vou fazendo na aula, eu crio na aula. Por isso que eu não consigo fazer o mesmo esquema em outro lugar. Eu falo para as pessoas tirarem aí de frente da rodoviária, tem? Opa, vou lá. E eu quero que vocês entendam uma coisa. E eu fiz um esquema hoje agora, que eu fiquei muito feliz agora na aula. Surgiu assim. Para a gente organizar o Estado. Como é que nós vamos... Thaís Mac, como é que nós vamos organizar o Estado? Eu falei para meus alunos lá e eles estão me acompanhando aqui. Como é que nós vamos organizar o aluno? Desculpa, o aluno não, o Estado. Amigos, partindo do direito administrativo, nós começamos a organizar o Estado assim. Primeiro, vamos organizar a República Federativa do Brasil. Como que nós vamos organizar a República Federativa do Brasil? Através de quatro princípios fundamentais. Vou começar a organizar a República Federativa do Brasil através de 4 princípios fundamentais. Mas antes de falar deles, eu vou falar uma coisinha para vocês, que é do preâmbulo. O preâmbulo também nos organiza. O preâmbulo não é norma constitucional, ele é uma carta de intenções. Não pode ter controle de constitucionalidade com base no preâmbulo. Mas olha só, o preâmbulo diz assim: nós, representantes do povo. Aqui está presente o poder constituinte originário. Nós, representantes do povo. Quando nós, representantes do povo, quer dizer que o poder constituinte originário, que atua em nome do povo, porque todo poder emana do povo. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Então, eu vou começar a organizar o Estado também com o preâmbulo, porque o preâmbulo está presente ali naquela primeira frase, o poder constituinte originário. E o poder constituinte originário que diz, nós, em nome do povo, porque o poder emana do povo, todo poder emana do povo, artigo 1º, parágrafo único, quer dizer que nós estamos numa democracia. Qual democracia? Uma democracia semidireta. Uma democracia semidireta, na qual todo poder emana do povo, só que quem exerce esse poder são os eleitos por ele. Em algumas situações, o povo vai administrar diretamente. Quando? Artigo 14 da Constituição, através do voto, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Está vendo que começamos a organizar o Estado a partir do preâmbulo, quando nós, representantes do povo, aí nós estamos falando de uma democracia semidireta ou participativa, artigo 1º, parágrafo único. Começamos a organizar nosso Estado aqui. Começamos a organizar toda a administração pública aqui. Nós, representantes do povo, poder constituinte originário. Poder constituinte originário. E ele diz assim, um Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito, como eu já falei algumas vezes, é aquele Estado em que ele cria a norma e ele mesmo se submete a ela. Está vendo que nós começamos a organizar o Estado? Nós começamos a colocar parâmetros através dessa carta de intenções que chama preâmbulo. Através dessa carta de intenções que se chama preâmbulo, eu comecei a organizar o meu Estado. Ok? Então, se eu comecei a organizar o meu Estado por aqui, eu vou lá no artigo 1º, 2º e 3º, artigo 1º, 2º, 3º e 4º, eu vou organizar o meu Estado através de princípios, que são 4 princípios. Então, eu falei para vocês quem criou o Estado, quem criou a organização, o ordenamento jurídico aqui no Brasil, a partir do dia 5 de outubro de 1988. O ordenamento vigente
A Constituição foi criada através do poder constituinte originário. Nós, em nome do povo. E todo o poder emana do povo. Artigo 1º, parágrafo único. Nós temos uma democracia semi-direta ou participativa. É isso que vai cair no concurso. É isso que vai cair no concurso. Ok? É isso que vai cair no concurso. E para que a gente saiba o que é Estado, quais os componentes do Estado? Quais os componentes do Estado? E eu vou pedir para vocês uma coisa. Imagina uma casa bem grande. Uma casa bem grande. Mas imagina uma casa bem grande mesmo. Uma república. Imagina uma república de jovens, de faculdade e tal. Essa república não tem um endereço, que você tem que mudar as contas, as correspondências lá. Peraí. E dentro dessa república vai ter alguém que organiza essa república, não tem? Então, podemos colocar como elementos dessa república, cheia de gente, essa república de estudantes e tal. Podemos colocar como elementos dessa república as pessoas que moram lá, que são filhos do dono, ou estão lá de passagem, indo e vindo, mas eles têm liberdade de vir, desde que respeitem os limites impostos dentro dessa própria república. Então podemos colocar como elementos dessa república os estudantes, o povo, o elemento humano, são as pessoas que moram lá, porque senão não teria por que existir. E lá dentro dessa república é separado quarto por quarto, vários quartos. Esses vários quartos, eles são autônomos entre si. Tem várias pessoas. E esses vários quartos, tem essas pessoas que eu vou chamar de elemento humano, mas quando eu quero falar com alguém naquela república de estudantes, eu tenho que ter o endereço dela, não tem? Eu tenho que ter o endereço para mandar correspondência ou não. Então o primeiro elemento do Estado é o elemento humano. As pessoas que moram na república. Não necessariamente tem que ser filhos dela. Eu também tenho um segundo elemento que eu preciso mandar uma correspondência para essa república. Eu tenho que ter um endereço. Então ela tem que ter um lote, ela tem que ter um território delimitado. E ela tem que ter um território delimitado. Só que nessa república tem uma pessoa que organiza. E lá dentro, essa pessoa que organiza toda essa república, dentro desse território, desse lote onde eu vou mandar as cartas, onde tem várias pessoas, eu, morando fora dessa república, eu não posso entrar. Porque eu só posso entrar na casa em flagrante delito ou por ordem judicial fundamentada, ou para prestar socorro no desastre, não é isso? Eu só posso entrar na casa assim, conforme o artigo 5º, lá no inciso 11. Então eu não posso entrar, por quê? A pessoa que está administrando aquela república, ela tem soberania lá dentro. Ela coloca as ordens dela, desde que ela não vá contra as ordens internacionais. Então, para eu formar essa república de estudantes, eu preciso de alguns elementos dos estudantes. Eu preciso mandar uma carta para lá, eu preciso do território. E eu também preciso de uma pessoa que organize lá, eu preciso de um governo soberano. Bom, né, o exemplo. Mas joguem isso para o Estado agora. Joguem isso para o Estado agora, imagina uma grande casa e com várias pessoas morando e tal, num lote que você tem que mandar as cartas e esse lote tem que ser delimitado e tem que ter alguém que organize essa república de estudantes, que eu vou chamar também de República Federativa do Brasil, que tem seu elemento povo, que tem seu elemento território e que tem o elemento governo. Fácil, né? Fácil de assimilar? É porque o direito é fácil. A gente que complica ele, o Eduardo. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, assim, sabe? Eu acho que é uma forma da gente levar em todos os cantos o direito mais simples. Perceberam, amigos? Perceberam que eu estou começando a organizar o Estado aqui? Então eu comecei a organizar o Estado falando do preâmbulo, do poder constituinte originário. Eu comecei a falar do Estado falando para você o que é Estado, os elementos do Estado. E eu falei para você que o Estado é formado por 4 princípios. Ele tem, ele tem que obedecer 4 princípios. E nós chamamos princípios fundamentais para o meu Estado. Porque se eu não tiver esses princípios fundamentais como alicerce, se a gente não tiver esses princípios fundamentais como um alicerce firme, nossa república ela vai começar a cair. Se ela começar a cair, se a república começar a cair, a ruir, nós não vamos ter um dos maiores bens que nós temos, né?
que é a dignidade da pessoa humana. Nós vamos perder um dos maiores, nós temos a democracia. Opa, obrigado. Gostei disso. Perder a democracia. Por isso nós temos 4 princípios. E como se fosse na República Federativa do Brasil, para que você levante essa casa grande para todos esses estudantes, para todo mundo estudar tranquilo, e essa casa não cair em cima deles, eu preciso de um alicerce forte. Qual que vai ser esse alicerce? São 4 princípios fundamentais. Esses 4 alicerces fortes, eu vou chamar de fundamentos. Eu vou te chamar de separação das funções do Estado, ou separação dos poderes, como a maioria diz, eu acho melhor separação das funções do Estado. Eu vou chamar de objetivos, que são verbos que a República Federativa do Brasil tem que fazer para manter esses estudantes em bem-estar dentro da República, para que eles possam estudar, ir e voltar, crescer dentro dessa República de estudantes de maneira mais forte, de maneira mais ordenada. E eu também, dentro dessa república, sabe essa república que tem vários estudantes, que ela vai ter o território lote para que eu mande as correspondências, e ela lá dentro ela tem alguém que administra, ela é soberana. Só que ela tem que respeitar os vizinhos. Quando esses estudantes começarem a fazer barulho demais, ou não respeitarem uns aos outros, por exemplo, não respeitarem os direitos humanos, esses vizinhos vão começar a reclamar. Então, a gente tem que pensar nos fundamentos, na separação das funções, nos objetivos e nas relações internacionais, como se fossem os nossos vizinhos de lado. Porque nós temos que obedecer todo o ordenamento jurídico interno e externo, desde que o Brasil se proponha a seguir os tratados internacionais, conforme o artigo 5º, parágrafo 2º e o artigo 5º, parágrafo 3º. Perceberam que tem tudo a ver com o nosso redor aqui? Se a gente for falar de República Federativa do Brasil, pensa na sua casa, o respeito que você tem que ter ao vizinho. Por isso que a gente tem as relações internacionais como se fossem as relações com nossos vizinhos. A gente tem que respeitar os direitos humanos. Nós temos que respeitar a soberania de todos os países. A gente tem que respeitar a ideologia do meu vizinho. Meu vizinho, por exemplo, se ele for evangélico, ele for espírita, eu tenho que respeitar. Respeito à autonomia. Respeito à autonomia dos povos. Não está escrito isso lá no artigo 4º da Constituição? Então são princípios que vão ser alicerces dessa república grande e forte, que vai ter muitas pessoas, que vai ter uma que vai administrar, que ela é soberana. O Brasil é laico. Sabe onde está isso, velho? Sabe onde está isso? O Brasil é um país laico. Lá no finalzinho, quando você for olhar no preâmbulo, tá? Sobre a proteção de Deus. Segundo o STF, essa proteção de Deus não é a proteção que a República Federativa adotou. Não, nós somos um país laico. Mas é um Deus de cada um de vocês. É um Deus que está dentro de vocês. E até mesmo aquele pessoa que não acredita em Deus, eu tenho que respeitar essa pessoa. Com base onde? Com base onde? No artigo 1º, inciso 5º, na pluralidade política. Eu tenho que respeitar a pluralidade de pensamentos. Eu tenho que respeitar a pluralidade de pessoas e de ideologias que eu tenho no país. E isso, o artigo 1º, lá no inciso 5º, vai falar da pluralidade de pensamentos, da pluralidade política, é um dos fundamentos da Constituição. É um dos fundamentos da Constituição. E os fundamentos é um dos princípios, que são 4. Quantos princípios nós vamos ter? Princípios fundamentais? 4. E esses vão ser um alicerce para a gente. Posso? Erro de tipo. Não tem muito a ver aqui, mas a gente fala também, ok? A gente vai falar do erro de tipo. Erro de tipo, erro de proibição, tá bom? Já que você perguntou, só deixa eu te falar uma coisa. Só para diferenciar, e depois a gente minudencia isso, porque como eu estou falando do direito administrativo, só para te responder rapidinho. Sabe qual que é a diferença de erro de tipo e erro de proibição? Erro de tipo e erro de proibição? Olha só. Nosso direito penal, ele é subjetivo. A regra.
A gente não, em regra, a gente não aceita o direito penal objetivo. A gente aplica o direito penal pelo que a pessoa fez, não porque pelo que a pessoa é. Senão a gente vai estar naquele direito penal do inimigo, não é? Jacobs. Se a gente usar o direito penal do inimigo de Jacobs, a gente vai falar assim, aquele direito penal mais pesado, aquele direito penal objetivo, ok? No erro de tipo, você não sabe o que você está fazendo. Você acredita nisso? No erro de tipo, você não sabe o que você está fazendo. Você não tem a mínima noção do que você está fazendo. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque se você olhar com, por exemplo, de uma responsabilidade objetiva, se você olhar para mim numa responsabilidade objetiva, eu cometi um furto hoje. Se você olhar para mim numa responsabilidade objetiva, eu cometi um furto hoje. Porque se você olhar de fora, você vai ver que eu peguei um celular, coloquei no bolso, coloquei no bolso e fui embora. Se você olhar aquela cena, você fala, Rodrigo está furtando. Né, uma responsabilidade objetiva. Mas olha só, eu peguei aquele celular, mas eu não sabia nada. Eu não sabia que era meu. Eu não sabia que não era o meu. Na minha cabeça, era o meu celular. Na minha cabeça, era o meu celular. Entendeu? Tá vendo que um erro de tipo, você não sabe o que você faz? Mas para as outras pessoas, objetivamente, você cometeu um furto. Mas na sua cabeça, você estava com o seu celular. Opa! Obrigado, rapaz, estamos juntos. Na sua cabeça, eu estava com o meu celular. Tá vendo que um erro de tipo, você tem uma má visualização da realidade das coisas? Tá vendo que no erro de tipo, você não tem a visão correta do que está acontecendo? No erro de tipo, você não sabe o que faz, em regra. Você acha que está fazendo uma coisa, mas está fazendo outra. Entendeu? Depois eu vou explicar mais sobre o erro de tipo, tá bem? E no erro de proibição, qual que é a diferença entre eles? Entre o erro de tipo e o erro de proibição. No erro de proibição, você sabe o que você está fazendo, mas você acha sinceramente que a sociedade vai te amparar. Quer ver um exemplo? Prendemos um estuprador de uma criança de 5 anos. Prendemos, eu e minha equipe, nós prendemos um estuprador de uma criança de 5 anos. E sabe o que eu fiz? Eu bati nesse cara. Eu dei um tapa na cara dele de raiva que eu estava. Mas eu bati e eu sei que a sociedade vai me aplaudir por isso. Olha só. Eu bati no rosto dessa pessoa achando que a sociedade estava me amparando. Mas, na verdade, eu estava cometendo um crime de lesão corporal contra essa pessoa. Mas achando, sabendo mesmo que é crime, que eu não posso bater nas pessoas, mas eu acho que a sociedade vai me amparar por causa disso. É um erro de proibição. Eu acho que a sociedade vai me amparar, mesmo eu fazendo a coisa errada. Ok? Tamo junto. Aí eu vou fazer uma aula, vamos fazer o seguinte, amanhã, acho que amanhã dá. Vamos ver se amanhã dá. A gente fala só essas diferenciações. Vamos falar, arrebentar tudo com erro de tipo e erro de proibição. Voltando o direito administrativo. Respondeu, querida? Depois dá um ok. Aí a gente fala mais. É mais ou menos isso? Tá? Você tem que saber. Opa, obrigado. Obrigado. Vocês entenderam? Então, quando eu voltando aqui, ok, valeu, tamo junto. Valeu, tamo junto. Vamos lá, tamo junto, valeu. Quando a gente fala de administração, direito administrativo, então viu que eu falei do preâmbulo? Eu falei dos 4 artigos para vocês. Eu falei que a República Federativa do Brasil vai ser organizada em 4 artigos. Né? Tem 4 princípios fundamentais que vão ser o alicerce, ok? Aí, o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar um esqueleto. Como é que a gente vai fazer esse esqueleto da administração? Opa, professor Albertino, aí estuda que passa. Na verdade, professor, acabei de sair da sua aula aqui, muito top essa turma.
Eu te agradeço de coração essa oportunidade. Valeu? Amigos, olha só. A estrutura da administração pública, ela é feita por pessoas. Não é isso, Paulo? Você concorda comigo que a administração pública é feita por pessoas? A estrutura é feita por pessoas? Alguém concorda comigo que a administração pública é feita por pessoas? Olha só, se a gente for pegar a estrutura da administração pública, é feita por pessoas. Pessoas jurídicas e pessoas físicas. Pessoas jurídicas e pessoas físicas. A estrutura da administração pública é feita por pessoas. Pessoas jurídicas e pessoas físicas. Tá. Falando das pessoas jurídicas, da estrutura da administração pública, nós temos as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Tá vendo a estrutura? E as pessoas físicas? São as pessoas que compõem essas pessoas jurídicas. Olha só, a estrutura da administração pública ela é composta por pessoas. Pessoas jurídicas e pessoas físicas. As pessoas jurídicas são as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. E as pessoas físicas, as que compõem essas pessoas jurídicas. Perceberam? Tá. Quando eu falar das pessoas jurídicas de direito público e direito privado, quando eu falar das pessoas jurídicas de direito público, eu vou fazer outra ramificação. As pessoas jurídicas de direito público, eu vou ter pessoa jurídica de direito público internacional, que vai ser a União. Pessoa jurídica de direito público internacional, que vai ser a União. E eu também vou ter pessoa jurídica de direito público interno. Pessoa jurídica de direito público interno, que vão ser, conforme o artigo 1º e artigo 18 da Constituição, vai ser a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. São pessoas jurídicas de direito público interno. Se elas são pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas de direito público internacional interno, quer dizer que elas têm direitos e obrigações. Elas assumem direitos e obrigações. Enquanto as pessoas jurídicas de direito público internacional, elas são titulares de direitos e obrigações no campo internacional, tanto que a República Federativa do Brasil é aquela que assina tratados internacionais com outros países. A República Federativa do Brasil, a pessoa jurídica de direito público internacional, República Federativa do Brasil, assina os tratados internacionais com outros países, conforme o artigo 84, inciso 8º da Constituição, que diz que o presidente da República celebra os contratos. O artigo 49, inciso 1º, eles são colocados ao crivo do Congresso Nacional. Perceberam? Então, aqui eu tenho uma pessoa jurídica, a administração pública é feita por pessoas jurídicas e pessoas físicas. Pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público, eu vou ter a pessoa jurídica de direito público internacional, a República Federativa do Brasil. E a pessoa jurídica de direito público interno, eu vou ter a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. E os territórios? Os territórios, eles são autarquias da União. Eles são autarquias da União. Está lá no artigo 18, parágrafo 2º da Constituição. Eles não são entes federativos. Eles são autarquias da União. Então, as pessoas jurídicas de direito público interno são, conforme o artigo 1º e artigo 18 da Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Nós vamos chamar isso aqui de entes federativos. Os entes federativos são porque nós pertencemos, nosso país é uma federação. Conforme o artigo 1º, República Federativa do Brasil, nós temos um pacto federativo. E o que é uma federação? A federação é a união de vários estados que gozam de autonomia. E essa autonomia é autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia política. E essa autonomia é autonomia financeira, política e administrativa. Tanto que todos os entes, eles vão ter os seus próprios tributos,
Não é isso que a gente já estudou lá nos tributos? Eles vão eleger os seus governantes, eles vão ter a sua própria administração. Tá vendo? Por isso que eles são autônomos. Por isso que eles têm a autonomia. É a união de vários estados. E o que liga todos esses estados? A Constituição. A Constituição. E o Pacto Federativo, ele é cláusula pétrea. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição. É cláusula pétrea. Está vendo? Organizamos o Estado. Então começamos a organizar esse Estado. Lá no artigo 1º, lá no artigo 18. Então, quando eu falar para vocês pessoas, a estrutura da administração pública, a estrutura da administração é feita por pessoas, tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas. As jurídicas, direito público internacional, União, direito público interno, direito público internacional, a República Federativa do Brasil, direito público interno, União, Estados, Municípios, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Esses aqui eu acabei de falar para vocês, do Pacto Federativo, sabe qual que é a função deles? É da administração direta. Por isso que eles são administração direta. E o que é ser uma administração direta? É a prestação direta de serviço. É a prestação direta de serviço para quem? Para a sociedade. Tá vendo? Porque todo poder não emana do povo. Todo poder emana do povo. Então isso é a prestação direta da administração pública. Então eu vou chamar isso de administração pública direta, que é formada por quem? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Administração pública direta são formadas por esses entes federativos. Tá. Eu falei pessoas jurídicas de direito público, aí eu vou falar para vocês. Administração de direito público interno. Pessoas jurídicas, né? Direito público interno. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Administração pública direta. Mas as pessoas jurídicas de direito público interno também são as autarquias e as fundações, que eu vou chamar de pessoas jurídicas de direito público interno. Pessoa jurídica de direito público interno, mas da administração indireta. Da administração indireta. Mas por que administração indireta? É porque o Estado, a administração pública, ele não presta o serviço diretamente, mas indiretamente através de outra pessoa. Vou te dar um exemplo. Que eu dei hoje, esse exemplo em sala de aula. Olha só, você tem que cozinhar? Tem. Na sua casa você tem que cozinhar. Você tem que limpar a casa? Sim, tem. Você não gosta de fazer isso. O que você faz? Pelo menos eu faço assim, né? O que você faz? Você contrata, você chama uma outra pessoa para fazer o almoço na sua casa. Você chama essa outra pessoa para fazer esse almoço na sua casa. Essa outra pessoa é uma pessoa física e tal, ela vai fazer o almoço lá para você e tal, conforme você mandou, como é que você fez em lei ali, mandou. Essa pessoa vai fazer esse almoço para você. O que você vai fazer? Você vai fiscalizar essa pessoa para saber se ela não está colocando muito sal na comida. Peraí, essa pessoa que está fazendo comida na sua casa, ela está fazendo um trabalho próprio que era seu? Era um trabalho que você deveria fazer? Sim. Peraí, se a pessoa está fazendo um trabalho próprio que era seu e você só vai lá para fiscalizar, supervisionar se ela está colocando sal demais, sabe qual é o nome disso? Autarquia. Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público que faz uma prestação de serviço própria do Estado. E isso é autarquia. Perceberam? Acabando. Por incrível que pareça, não sei porque não está carregando o celular. Mas vocês entenderam? Tá acabando mesmo, vai acabar aqui. Então, só terminando de explicar a autarquia. Então, essa pessoa que eu chamei para fazer comida para mim, tá fazendo uma comida, fazendo um ato que era próprio e era meu. Eu deveria fazer. Então, eu chamei uma outra pessoa e só fiscalizei. Então, se uma outra pessoa está fazendo um trabalho próprio que é meu, então essa é uma pessoa jurídica de direito público, mas da administração indireta, eu vou chamar ela de autarquia. Tá? Sabe essa pessoa que estava pegando fazendo comida para mim?
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um carro velho meu, tá? Eu vou doar para essa pessoa. Eu vou doar esse carro para essa pessoa, para que ela possa levar os meus filhos para ter cultura, para ter estudar, para a escola. Eu vou doar, para fazer um serviço próprio que era meu. Eu vou doar esse patrimônio para essa pessoa. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Quando eu pego um patrimônio meu, desvinculo dos meus bens e passo e dou personalidade para ele, para outra pessoa, para trabalhar com cultura, lazer e tal, esse tipo de coisa, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma fundação. Quando eu faço uma fundação, quer dizer que eu estou tirando uma parte do meu patrimônio e dando personalidade jurídica para ele. Enquanto a autarquia, eu estou transferindo um trabalho que era próprio meu, que era de cozinhar, para outra pessoa e só supervisiono, não tem hierarquia sobre ela. E isso é a administração pública indireta, quando eu falo de pessoa jurídica, de direito público interno. Show de bola? Tranquilo? Amigos, tá acabando mesmo a bateria. Como é que foi? Tá tranquilinho? Foi massa? Foi rapidinho, né? Só 36 minutos. Passar rápido o dia com vocês aqui. Mas tá tranquilo? Foi bom? Foi legal? Dá um hope aí, só para eu saber se foi mais ou menos ou não. Eu não entendo. Esse coração significa o quê? Eu não sei. Até hoje. Sou fraquinho. Vamos lá? Paulo, você tá indo, Paulo? Opa! Top. Valeu, gente. Isso. Já. É porque meu celular tá acabando a bateria. Foi top? Foi gostoso? Foi massa? Amigos, eu tenho um maior prazer de estar aqui. Vocês conseguiram entender? Eu fui bem claro com vocês? Lenda. Valeu, Bruno. Lenda. Tá certo. Obrigado, gente. Ó, eu tenho muito prazer em estar aqui com vocês, tá? Foi muito bom pra mim. Vamos. Amanhã nós vamos falar de novo, tá? Eu vou, como eu tô voltando pro Periscope, eu vou estar sempre falando. Olha só, recebi também uma outra proposta também, em breve vai ter novidade comigo, tá? Eu vou ministrar direito constitucional, direito administrativo, direito penal e direito processual penal para a OAB, mas vai ser aberto para todo mundo. Quem quiser assistir, eu abro o canal para vocês, tá bom? Acho que a partir de semana que vem, mais ou menos, a gente vai estar com esse projeto aí, tá? Para o pessoal da OAB, primeira fase da OAB. Então, direto eu vou estar entrando lá em lives e tal, falando desse jeito aqui, tá bom? Fazendo tudo que precisa para o concurso, explicando da maneira que eu, Rodrigo Lacerda, professor Lacerda, eu aprendi a coisa. Eu acredito que se eu aprendi desse jeito, eu acho que fica fácil também, sem muita teoria, sem muita coisa chamuscada, sem muita dificuldade. A ideia é... cara, valeu, obrigado, Arthur. A ideia é passar vocês no concurso. Não é complicado a vida de vocês, ok? Amanhã continuará na aula, isso. Amanhã só exercícios na aula, tá? Amanhã eu vou arrebentar com exercícios nessas aulas. Ensinar vocês a responder questões de concurso, ok? Tranquilo? Gente, foi ótimo estar aqui com vocês. Para mim é sempre maravilhoso. Amanhã depois da aula, tá? Amanhã depois da aula, lá pelas 11 horas mais ou menos eu tô entrando. Eu dou aula e mais ou menos 11 horas a gente entra. Ok? Valeu, beijos. Obrigado. Muito obrigado. Tamo junto sempre. Amigos, para mim foi no mínimo, excelente. Ok? Não desista do seu sonho não, tá bom? Tamo junto. Segue o plano. Tá? Não, amanhã não vou falar. Vou ver se eu falo de constitucional também, ok? Boa noite, gente. Tamo junto sempre. Valeu.